Olá, hoje nós vamos complementar a nossa aula passada, quando nós falamos da formação de palavras relativa à derivação. Falaremos hoje sobre composição e outros processos de formação de palavras. O processo de composição é aquele quando eu tenho duas ou mais palavras e eu uno essas palavras e formo uma terceira. Então, agora eu preciso ter a palavra para formar uma outra. E esse processo de composição, ele pode ser de duas formas. O primeiro, justaposição. O nome já me diz que justapor é pôr lado a lado. Então, eu tinha a palavra guarda e eu tinha a palavra chuva. Quando eu uni, eu passei a ter uma outra palavra que eu falo que é o guarda-chuva. Passatempo, a mesma coisa. Você veja que para haver justaposição não necessariamente tem que haver o hífen. Passatempo é esse, mal me quer. Eu não tenho hífen, mas é uma composição, porque mal não mudou, me não mudou, quer não mudou. Desde o momento que eu junte duas ou mais palavras e nenhuma delas sofreu alteração, eu digo que eu tenho uma composição por justaposição, diferentemente da aglutinação, quando uma das palavras vai sofrer modificação, vai perder um acento. Olha lá, água ardente vem de água e ardente. Olha como é que houve uma mudança ali. Então, perdeu um A e o acento. Dessa arte. Também houve mudança. Vinagre, vinho mais acre. Eu tinha vinho acre, eu fiz a mudança. Então, vocês perceberam que eu tinha duas palavras e uni, formei uma terceira. Mas essa formação fez com que alguém perdesse uma letra ou perdesse um acento. Então vejamos que na composição, a justaposição, ninguém sofre alteração nenhuma das palavras. Na aglutinação, pelo menos uma das palavras deverá sofrer mudança. Agora nós vamos ver outros processos de formação de palavras. Onomatopeia, né, que representa sons. Quando eu tenho lá o tic-tac, o tri, o schwa, eu estou representando sons. Então, eu criei uma palavra, então eu posso dizer que é uma palavra onomatopeica. Então, eu tenho um processo de formação de palavra. Mais adiante, nós vamos ver a abreviação ou redução. A abreviar, nós temos muita tendência aqui, né, de abreviar. A gente pega a palavra e a gente transforma, né, reduz, usa uma parte dela. Fotografia, ninguém fala fotografia, a gente tende a falar foto, alto, microcomputador, o micro, né? Pneumático. Então eu fiz uma abreviação, eu reduzi a palavra. Neste caso, é um processo de formação de palavra. E eu ainda tenho aquela redução que eu chamo de siglas, que eu não pego a palavra e reduzo. Eu pego a primeira letra ou sílaba inicial das palavras, junto formam um elemento que se refere àquela palavra longa que eu queria falar. Então, veja, IBGE. Ninguém fala, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós tendemos a falar o IBGE. UF, ninguém vai falar Universidade Federal Fluminense. A tendência nossa é falar UF. Então, nós usamos muito, né, no nosso dia a dia as siglas, né? Até por questão de velocidade, de comunicação, as siglas são bem pertinentes quando nós trabalhamos na nossa comunicação diária. Lembrando que neste caso também é uma redução, só que lá na redução anterior a palavra era retalhada. Nesse aqui não, eu pego uma sílaba ou duas para formar a sigla. Agora eu tenho o hibridismo. Esse é um dos elementos de formação de palavra um pouco mais difícil da gente identificar. Porque neste caso aqui, o que eu usei para formar, os elementos que eu usei para formar uma terceira palavra, são de línguas diferentes. Então, para eu saber se aqui eu tenho um hibridismo ali, eu preciso saber a origem daquele radical daquela palavra. Por exemplo ali, bio e dança. Eu tenho que saber que bio vem do grego e dança do português. Automóvel. Eu teria que saber que auto é grego e móvel latim. Se eu não sei essa questão da origem dos radicais, eu tenho dificuldade de identificar o hibridismo. Então, a gente tem sempre na apostila de vocês, tem uma tabelinha lá de radicais. Nós percebemos, então, que o hibridismo está associado
há elementos que vão vir de origens, são provenientes de origem diferente, né? De línguas diferentes. Isso torna um elemento híbrido, né? Elemento com junções que não é o mesmo radical da mesma origem. Então, para eu saber hibridismo, eu tenho que ter noção de radical. Ok? Então, nós vimos na semana passada a questão da derivação, hoje vimos composições e os demais processos de formação de palavras. Ok? Nós vamos nos encontrar agora na próxima semana. Até mais!